Vamos nós agora para Lucas, capítulo de número 7, o centurião de Cafarnaum. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando ele, juntou-se Jesus, rogaram-lhe muitos, dizendo: é digno do que lhe concedais isto, porque ama a nossa nação. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo de meu telhado. Por isso, nem ainda me julgueis digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, fazer isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Voltando para casa, o que for enviado, acharam são o servo que estava enfermo, o filho da viúva de Naim. Aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não choras. Chegando-se, tocou do esquife, e os que o levavam pararam, e disse: manceba, ti é digno, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos os se apoderou o temor, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. João envia 2 discípulos seus a Jesus, e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando os 2 de seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aquele homem chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos e perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidade e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondeu então Jesus e disse-lhe: ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anunciam o seu evangelho. Bem-aventurado é aquele que em mim se não escandaliza. E, tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão cerca de João: que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saíste a ver um homem trajado de vestido delicado. Eis que andam com preciosos vestidos, e delícias estão nos passos reais, mas que saíste a ver um profeta. Sim, vos digo, é muito mais do que profeta. Este é aquele é de quem está escrito: eis que viu o meu anjo diante de uma face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, comprarei os homens dessa geração? A quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados na praça, clamam uns aos outros, dizendo: tocamos-vos flauta e não dançastes,
cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão e vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Rogo-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa dos fariseus, sentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugar-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu, fariseus que o tinham convidado, falava consigo, dizendo, se este for o profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus e disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse-lhe, mestre, um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu e disse, tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. Ele disse, julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta rogou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ungi os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco a perdoou, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Esse é o Jesus que nós conhecemos, não tem distinção. O interesse dele é salvar e ver quando há um coração quebrantado de arrependimento, que está disposto a perdoar. Assim como aconteceu comigo e aconteceu com você. Seja sempre disposto a se arrepender dos seus erros, porque ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Deus abençoe e até a próxima.